Marcelo, se não, Marcelo. Boa tarde, pessoal. Já temos quórum. Podemos começar a nossa reunião, que vem a ser a segunda reunião extraordinária da congregação do IMEC. Eu gostaria, antes de seguir aqui o nosso roteiro, das boas-vindas ao novo chefe do DE, o professor Serguei. Cadê o Serguei? Professor Serguei, seja muito bem-vindo aqui à nossa congregação, tem um ótimo mandato. Também tem que dar as boas-vindas, apesar deles não estarem aqui, ao novo coordenador de graduação do curso de Estatística, o professor Maurício, com a coordenadora associada, a professora Samara, que estamos estreando aqui na coordenadoria de graduação da Estatística. Ok, eu vou fugir um pouquinho do roteiro que a Lu me passou aqui, vou começar o expediente pela pauta, pela ata. Vocês receberam a ata da 9ª reunião extraordinária da congregação do ano passado, foi aquela última reunião, eu digo as lucianas, né? Tiveram muito trabalho, porque a reunião foi muito demorada, ela rendeu aqui já várias páginas, e isso aqui foi um esforço, essas páginas foram fruto de um esforço para condensação do que foi dito muito grande. Eu vou colocar isso, a ata está ali, eu vou colocar a ata em discussão. Antes disso, antes de pôr em discussão, eu vou apresentar para vocês as correções que já nos foram informadas. Tem umas pequenas correções de português feitas pelo Carlile, uma na linha 49, tem um A na frente de anterior, na linha 49. Isso você já corrigiu, Lu? Aqui não tem. Essa que está aqui? E a que está... Não, mas é que está ali. Eles estão precisando. Ah, tá bom. Vocês, então, receberam a pauta que está na tela, já é a pauta corrigida. O Carlile fez 3 correções de português aqui. O Aurélio fez uma correção na linha 182, constava Profimate, e aí o Aurélio sugeriu que pusesse o nome completo do programa, mestrado profissional em matemática aplicada e computacional, linha 182, isso, mestrado profissional e assim por diante. Aí tem mais uma correção do Carlílio. O Carlílio foi fazendo algumas correções de português, algumas correções pequenas. A Amélia fez uma correção pequena também de português. E a Amélia fez uma correção na linha 204. Essa não foi pequena, não é de português. 204 era uma linha que dizia, por unanimidade, agora... 206, né? Agora virou 206, né? Porque era 204 na de vocês e agora, com as pequenas alterações, virou 207. Virou 207. Virou 207. 206 e 207. Isso. Acrescenta que a maioria dos membros da CPPG-DNA antigamente estava por unanimidade que, né? E aí não era isso. É essa a correção? É isso? Antes foi unânime em propor, na verdade, virou a maioria dos membros, na linha 207. Isso, perfeito. Além disso, tem... as outras correções são todas de português. Foram feitas algumas correções de português, e as únicas correções que não eram de português foram essa do Aurélio, que o Profimate foi transformado no nome completo, e essa da Amélia, que retirou unanimidade, ou unânime, e colocou a maioria dos membros. Alguém mais? Não é porque não é Profimate, é o outro mestrado profissional. Por isso É claro. Óbvio. Não é que não foi só passar do Profimate para a versão por extenso. Não, são programas diferentes. Não sei, devo ter bebido hoje antes da reunião. Perdão, gente. Então tem essas 2 correções que são correções mais sérias. Eu pergunto a vocês se vocês têm alguma outra correção a fazer. Eu tenho, mas eu queria primeiro pedir desculpa porque eu não tive tempo de mandar antes de educação. Mas na linha 138, eu apresentei a ideia de unificação geral dos programas.
falei que dentro da perspectiva de evitar multiplicidade, se essa é um motivo dentro da perspectiva, não poderia se pensar na unificação de programas. Então, você sugere que a gente troque isso para o professor Marcelo Führer. Comenta que, dentro da perspectiva de evitar multiplicidades, poderia se considerar... Evitarmos? Peraí, você falou evitar e multiplicidade. Multiplicidades. Tá bom. Na antiga linha 198, tem fala que o professor Mário cortou veementemente a pergunta. Na verdade, é o professor Martim. Martim. Aí isso foi uma correção que o Carrilli fez e que não era E também uma correção de perdão. veementemente, eu acho que não cabe. Assim, seja um pouco mais explícito. Isso aqui é evitar adjetivos aí. Tá bom, então você sugere a supressão de veementemente. Posso fazer uma parte? Porque isso está dentro da minha Tá me fala. segurando aqui, você olhou para mim. Isso está dentro da minha fala. Então, o Marcelo quer tirar uma coisa que provavelmente eu falei e eu coloquei um adjetivo forte, não sei se foi o veementemente. A única correção que eu ia pedir era tirar. Você está corrigindo a minha fala. Não, isso Está dentro do meu parágrafo. Marcelo, infelizmente, isso... Você devia ter na me verdade, cortado uma hora. na fala da Márcia, só a ela cabe reparação. Então, só se a Márcia Que era quiser. o professor Martim mesmo e não o Mário. Eu me lembro. Não, essa correção, perdão, gente, essa correção E do que eu me lembro, ele cortou veementemente, então eu peço que mantenha veementemente. Ok, e a gente fez a correção para o professor Martim. Isso foi uma sugestão que o Carlinhos havia feito e eu pulei essa correção. Tá aqui. Desculpa, gente, eu me perdi. Quem mais sugeriu? Você anotou, Lu? Quem mais? Eu não concordo muito, porque quem foi veemente foi o professor Martim, não foi você. Então é a fala dele que foi veemente, não é a tua. Não, o corte foi veemente. Então, enfim. Mas, Marcelo... Eu acho que é de bom tamanho não ter esse tipo de... isso aqui fica na fita gravada, etc. O tom que as pessoas falaram não é descrito em nenhuma fala. Então, pode ser... Bom, a não ser que a Márcia... Eu acho que destoa do resto de toda a fala. Tem muitas coisas veementes. Num assunto polêmico, tem muitas coisas veementes. Incisivas, veementes, etc. Massas, você prefere Essa manter? foi uma congregação polêmica, foram faladas muitas palavras fortes, como... Eu também acho, às vezes, a palavra unânime forte demais. Às vezes não é tão unânime, assim, entendeu? Então, do que eu me lembro nessa apresentação do programa da Nova Pós, foi um fato que me chamou a atenção. Realmente, era a primeira apresentação aqui nesse auditório. O Aurélio fez uma pergunta como coordenador da Pós, e o Martim cortou mesmo, disse que aquela pergunta estava fora de questão. Então, eu mantenho a palavra veementemente, porque está dentro da minha fala. Foi a minha impressão disso. Então, que conste em ata. Ok, tá bom. Bom, mais alguma observação? Eu acho que, embora esteja dentro da fala dela, nós estamos interpretando o que ele falou. Ela não está colocando que ela falou que foi cortado veementemente. Eu acho que aí na ata. Sim. Se for o caso, talvez colocar que a professora Márcia sentiu que isso foi feito de porque forma foi veemente. Tampouco. Isso já está assim, não? Pera aí, gente. Essa é a linha... Desculpa, qual era a linha dessa? 198? Nós estamos descrevendo e não ela está descrevendo, é diferente. Não, ela está descrevendo. A professora Márcia informa que... Isso está dentro da observação que a Márcia fez durante a reunião. É aquilo que ela falou. Então, não é um... Tá bom, tudo bem. A reunião é um resumo do que as pessoas dizem. É só isso. Eu pulei aqui uma linha. Não, É tá o parágrafo todo, eu pulei uma dentro linha. da descrição do que eu falei agora. A 196 a 199 é a mesma Sim, eu pulei uma linha aqui, desculpa. É que é um pouco cansativo, o texto é grande e você tem que voltar várias linhas até o começo do... E eu coloco, tiro o óculos, pulei uma linha. Tá Isso certo. serve para enaltecer a qualidade de quem elaborou a ata, né? Porque muita pouca coisa numa ata dessa. Mais alguma correção, alguma observação? Podemos pôr a ata em votação? Ok.
Então, os favoráveis à aprovação da ata com as correções que o Marcelo fez ao que ele mesmo havia dito. E com as correções que me foram passadas, as correções de português, essa que o Carlinhos sugeriu, que é a troca de Mário com Martim. E a correção da Amélia e a correção do Aurélio, com essas correções, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções. Ok, então aprovada a ata. Muito bem, gente. Eu já vou passar a palavra a vocês pelo expediente, mas antes disso... Moçada, com um certo constrangimento, eu gostaria de incluir 4 itens na pauta que foram entregues a vocês em papel quando vocês vieram aqui à mesa assinar. 3 desses 4 itens são relacionados ao programa de pós-graduação e são só pequenas alterações. É o término da participação da professora Bianca Morelia Rodolfo Calzavara como membro titular da comissão do programa de pós-graduação do mestrado profissional em matemática aplicada e computacional. Esse é um dos itens, deve estar aí na mão de vocês. A outra é a comissão do programa de pós-graduação em matemática aplicada a partir do dia 1º de maio. E a outra é a coordenadora e a comissão do programa de pós-graduação em estatística a partir do dia 1º de maio. Vocês devem ter recebido isso. Os coordenadores e as comissões são eleitos, né? Então, eu gostaria de incluir isso nessa reunião só para que a gente possa despachar isso imediatamente, não tem que esperar o mês que vem para encaminhar alguma coisa que basicamente é a eleição de membros para comissões, para coordenação. E eu gostaria também de incluir, aí já é um assunto um pouquinho mais complexo, uma proposta do professor Marcelo Führer de mudanças nos programas de algumas disciplinas que são oferecidas pelo Departamento de Matemática. Até onde eu entendo. Eu vou passar a palavra ao Marcelo, e aí o Marcelo, eu gostaria que você dissesse só o motivo pelo qual nós precisamos incluir isso nessa reunião, porque depois esse assunto voltará à pauta. É só justificar a inclusão com urgência desse... É o seguinte, eu tive ontem uma reunião no Conselho Estadual de Educação está tendo todo um processo de renovação do credenciamento dos cursos de licenciatura. Está sendo um processo extremamente tumultuado. Ontem eu tive uma reunião no Conselho Estadual de Educação e nós precisamos, e esse processo é muito longo, esse processo ele tem uma urgência de ser aprovado e ser enviada papelada para eles rapidamente, para não haver descontinuidade do curso de licenciatura. Como eram mudanças menores, que depois entrando na pauta eu explico, eu pedi para introduzir na pauta dessa congregação, para que eu possa já amanhã encaminhar, como sendo aprovada a própria congregação, coisa sem deixar de passar a ser fatos, não finais ainda, porque tem que passar pela CCG, mas já são fatos, de fato, essas coisas. Então eu tenho que encaminhar amanhã para não correr riscos maiores ou percalços, né? Ok. Então, como eu disse, com um certo constrangimento, mas em função da eficiência do funcionamento aqui do EMEC, eu gostaria de sugerir a inclusão desses 4 itens. A gente vai ter que votar isso aqui no expediente. Eu não sei se alguém de vocês quer fazer antes de votar, se alguém quer fazer algum comentário sobre isso. Não? Podemos pôr em votação, então? Não sei se você tem que falar isso. Tem uma imprecisão pequena aqui na ordem dos candidatos, dos membros da Comissão de Pós-Graduação do DNA. Pelo que eu entendi, isso está colocado em ordem de votação, mas tem uma diferença importante aqui, que a Kelly e o Alberto, eles que são suplentes, eles foram indicados pela Assembleia, né? E não houve votação naquele momento.
Então, como o Alberto é MS6 e a Kelly é MS3, eu imagino que a ordem, se for para imaginar que existe uma ordem, o Alberto deveria aparecer antes da Kelly. Tá? Isso faz diferença na composição da comissão. Ok, Aurélio, você quer fazer algum comentário? Eu não lembro exatamente da Assembleia, mas me parece que foi lido na ordem Kelly e Alberto. Foi essa ordem que o Laércio seguiu. Tá bom. A gente pode deixar para discutir isso. Na hora. Podemos Pode. deixar para discutir. Porque, Pode ser. Eu sou favorável a vocês não incluir se isso. opõem à inclusão Não. deste assunto em pauta. Aí podemos discutir isso quando o assunto... Esses assuntos ficarão destacados automaticamente. Todos esses que foram incluídos na pauta, Tá. eles serão destacados, não poderão ser aprovados, não serão aprovados em bloco. Quer dizer, eles não serão aprovados junto com os outros. Eles terão que ser discutidos, tá? Ok. Mais algum comentário? Alberto, era sobre esse. Ok, então eu vou pôr em votação a inclusão desses 4 itens como itens 9, 10, 11 e 12 da pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções. Ok, então nossa pauta tem agora mais 4 itens. Bom, agora eu posso passar a palavra a quem quiser falar alguma coisa no expediente. Alguma manifestação? Já. Sobre um assunto que eu já abordei, acho que faz umas 2, 3 reuniões atrás, a sindicância, aquela comissão de sindicância, e no Fofocódromo eu ouvi falar que acabou, que chegou o resultado. Então eu gostaria que você passasse as devidas informações para a congregação. Eu devia ter trazido... Tem como pegar? Para ele se... que você acha que é... Tá bom. A Lu está me dizendo, e parece que isso é uma regra de etiqueta, faz algum sentido, que a gente deu até o dia 15 para que os interessados dessem ciência e manifestassem o interesse de recorrer a alguma outra coisa assim. Ou enfim, dessem ciência. Vocês acham delicado apresentarmos isso daqui ou seria bom esperarmos o... Não sei. Oi? Trago na próxima congregação. Gente, eu estou ficando completamente gaga. Eu me lembrava disso, que a gente tinha dado isso daqui. Você me cobrou e na hora me fugiu. Ainda bem que a Lu está aqui do meu lado. Primeiro ano só. Oi? Primeiro ano. Você acha que é completamente gaga? Só vai piorar, né? Só vai piorar. Era isso. Não, eu prometo trazer esse assunto, mas a Lu tinha me alertado isso. É uma gentileza, primeiro da ciência, nós comentarmos aqui o resultado sem que os envolvidos tomem ciência, é um pouco... O Fofocódromo É verdade. O resultado da comissão foi publicamente, ele foi publicado oficialmente, Não é administrativamente? Ele não é publicado. Ele não é publicado. Não, é só que é indelicado. Eu acredito que não haja nenhuma norma formal com relação a isso, né? Mas é indelicado você ficar sabendo porque alguém te contou e leu, não foi você que compareceu e leu aquilo ali. É só por isso. Mas depois, a quem quiser, nós forneceremos o resultado. Não há nenhum motivo para... O resultado não é sigiloso. É só uma questão de gentileza mesmo. Deixar que os envolvidos sejam comunicados antes do resto. Tá bom? Jaime, você me cobra isso na próxima. Eu acho que a Lu vai me lembrar. Mais fácil a Lu lembrar. Mais fácil a Lu lembrar. Já que nós aprovamos hoje a ata da reunião extraordinária de dezembro, eu queria pedir, eu acho que ao grupo de proponentes daquele curso de pós-graduação, que informem sobre o andamento, certo? Como andam, há quantos andam, quer dizer, tinha um monte de lacunas, um monte de buracos, uma proposta muito inicial ainda, que seja informado, se for possível, a congregação. Você quer que a gente faça isso, vamos supor assim, Não, na que próxima alguém congregação. venha na próxima congregação e faça um Gostaria. comunicado? Eu gostaria, não sei se acharem pertinente, se acharem interessante. O resto da congregação acha pertinente isso? Tá bom.
Então agendamos para a próxima Coisa congregação breve, já duas coisas. A informação sobre... Na verdade, eu vou fazer uma outra coisa. Assim que terminar o prazo... Agora eu vou perguntar para você, a gente pode encaminhar para os membros da congregação o resultado da sindicância? Então a gente comunica por e-mail, isso não é... Você devia simplesmente resumir aqui para a gente, quem quiser, está interessado. Tá bom. Então eu faço isso na próxima congregação, eu dou os dois informes. Um informe sobre sindicância e um informe sobre a proposta de nova pós-graduação. Ok. 2 itens para o expediente da próxima reunião. Mais alguma observação no expediente? Podemos passar a ordem do dia? Na ordem do dia, a mesa destaca alguns itens, o 2.6, o 2.7 e esses 4 que foram recém-incluídos. Mas, além dos 4 que foram recém-incluídos, a mesa destaca o 2.6 e o 2.7. Mais algum destaque? Posso pôr os demais itens em votação? Então, vou colocar todos os itens da ordem do dia original em votação, exceto esses que eu acabei de mencionar, o 2.6 e o 2.7. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Abstenções? Ok. Vou fazer uma outra coisa também, gente. Nós aqui no IMEC temos o orçamento. Nós acabamos de aprovar o orçamento, vocês repararam. Mas eu gostaria de apresentar, com uma certa periodicidade, uma tabelinha que eu apresento para o CI, que é o estado, uma tabela, com o estado do orçamento do IMEC naquele momento. Vamos fazer isso uma vez a cada 3 meses, ou a cada 4 meses, de tal forma que a gente faça 3 ou 4 apresentações por ano sobre o orçamento do IMEC, para que vocês fiquem sabendo. Mas vai ser uma tabela. Depois, se vocês quiserem algum dado específico, aí vocês me procurem e eu forneço os dados detalhados. Mas eu vou apresentar uma tabela. Vou apresentar em papel e aí faço uma breve apresentação no expediente também, tá bom? Já vou anotar aqui. Só porque eu acho que apresentar o orçamento, a análise da prestação de contas uma vez por ano é uma coisa maçante. Apresentar o orçamento com as possibilidades de gasto é bem mais interessante, apesar de eu ser muito pão duro. Então, eu apresento o orçamento, mas não é para imaginar que nós gastaremos. Ok. Seguindo então. Posso fazer um comentário sobre Claro. o orçamento? Seria bom informar onde na página do IMEC qual é o atalho para conferir o orçamento detalhado e que conste também a relação dos contratos com terceirizados, se houver. Como princípio, claro que ninguém está pondo em questão nada aqui no IMEC, mas eu acho que é uma boa prática universalmente reconhecida listar também os contratos. Eu porei na página do IMEC, mas eu porei essa tabela resumida. A tabela detalhada é insuportavelmente chata. E eu vou pôr essa mesma tabela resumida. Já com relação aos terceirizados, a gente tem poucos contratos com terceirizados. A gente tem basicamente a limpeza, a Xerox, São contratos do IMEC. e o elevador. São contratos da Unicamp. E esses contratos, o IMEC ou o IMEC não tem nenhum contrato terceirizado. Que diga lá, o IMEC não tem nenhum contrato com terceirizado. É uma questão que depois nos legitima a fazer perguntas sobre isso para outras. É um critério de transparência universalmente reconhecido, ainda que a resposta seja nenhum, dizer lá, não, o IMEC não celebra contratos com terceiros. Não celebrou. Não celebrou no exercício. Nem pode celebrar. É isso que eu ia comentar. O IMEC não pode fazer nada, a gente não tem CNPJ. O IMEC Não faz nada, não pode fazer nada. O IMEC não pode. Eu deixaria isso dito, porque já está respondido. Sempre vou ter, cadê as contas do IMEC? Está aqui. E os contratos do IMEC? Está aqui também, não é nenhum. Pronto. Então eu farei uma outra coisa. Eu colocarei no orçamento aquelas contas que são contas que entram, vamos dizer assim, por obrigação. O gasto com salários,
Eu ia colocar nesse orçamento só aquilo que a gente pode gastar, que o IMEC pode gastar. Mas eu faço questão, então, de pôr também aquilo que não cabe, é fixo, e o IMEC não tem, sobre o qual o IMEC não tem controle, como o quanto é gasto com os professores e funcionários, essa informação. Atende às melhores práticas. Tá bom, faço isso. Faço um Não, orçamento. espera um pouquinho, eu acho que não. Eu acho que o IMEC deve colocar a página, os gastos que são decididos aqui dentro do IMEC. Os gastos que são decididos, tá bom, quanto professor, os gastos com professor não são decididos aqui dentro. Perfeito. Tá certo? Só os gastos que são decididos, determinados aqui dentro. Senão vira uma cortina de fumaça, fica 10 milhões de gastos. Perfeito. E os gastos que você quer ver, eles ficam menos transparentes, não mais. Eu não podia ter dito melhor, é isso mesmo. Tá certo. Os gastos discricionários do Instituto. Do Instituto. Claro. Então É o faço. que você assina, você tem poder de assinar. Tá bom. Isso eu apresentarei. E aí a gente, sei lá, cada 3 ou 4 meses faz isso. Já fazemos no CI, faremos na congregação seguinte. Ok. Bom, passando aos itens que foram destacados pela mesa, o 2.6 é o primeiro. O 2.6 trata da aprovação das inscrições dos candidatos do concurso público para provimento de cargo de professor titular na área de inferência do Departamento de Estatística. Nós tínhamos 2 candidatos, o professor Rota e o professor Ronaldo, mas recebemos uma carta do professor Rota, que está aqui na minha mão, eu lerei para vocês, cujo teor é o seguinte: prezado diretor, como minha solicitação de promoção por mérito para o nível MS6 foi aprovada na sessão de hoje da CEP, a carta é datada de 5 de maio, venho por meio desta informar que não mais participarei do concurso público de provas e títulos para o cargo de professor titular. Então o professor Rota está solicitando a exclusão do nome dele da lista de candidatos desse item 2.6, motivo pelo qual eu destaquei isso daqui. Ele se retirou, inclusive, porque o assunto diz respeito a ele. Isso está sendo encaminhado para a ciência, nossa? Está sendo encaminhado para a ciência, e aí então eu estou dizendo a vocês que aquilo que vocês receberam está errado e que agora nós encaminharemos só com a inscrição do Ronaldo Dias. Tá bom? Havia também um candidato que era o professor Vitor Hugo, que gostaria de ter se inscrito, mas que não cumpria o interstício necessário. Aí ele recorreu à CEP pedindo que fosse aceita a inscrição dele por, não chama notório saber, chama especialista de reconhecido valor, e a CEP não aceitou. Então o único inscrito seria, neste caso, o professor Ronaldo Dias. Tá bom? Podemos pôr isso em votação? Então os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, com uma abstenção. Esse era o 2.6. O 2.7 é a sugestão para a constituição da banca para o concurso público para provimento de cargo de professor titular na área de inferência do Departamento de Estatística. Vocês receberam uma proposta de banca, e da proposta de banca que vocês receberam, que está aqui projetada, a sugestão, o Departamento de Estatística, por meio do professor Serguei, que é o chefe do departamento, me encaminhou um documento hoje, retificando essa banca, depois de analisadas as inscrições e talvez os membros internos e externos, e ele faz as seguintes sugestões de alteração. Dentre os membros internos que estão ali, é só a exclusão do professor Marco Antônio Teixeira. Estão vendo? Ficariam então os professores Alberto, Jorg Plamen e Marcos Jardim. E seria excluído o Marco Antônio Teixeira. Dentre os membros externos, ficariam dessa lista que está ali, a professora Chang, o professor Júlio Stern, o professor Gauss Moutinho e o professor Carlos Alberto de Bragança Pereira. Ficariam desta lista, que é composta por 10 pessoas, dessa lista ficariam só estes 4. E a essa lista de 4
seriam acrescentados os nomes dos professores. Agora, isso não aparece ali, então, vou pedir para vocês um pouquinho de atenção. O professor Hélio dos Santos Migon, professor titular da UFRJ, o professor Jorge Alberto Ascar, professor titular da USP, o professor Fábio Prates Machado, professor titular da USP, e o professor Valdério Anselmo Reisen, é isso? Professor titular da UFES. Então, há a sugestão de manutenção de 4 dos 5 membros externos, com a retirada do Marco Antônio Teixeira, a manutenção de 4 dos membros externos, Chang, Júlio Stern, Gauss e Carlos Alberto, e a substituição dos outros membros externos por essa lista de 4. Hélio dos Santos Migon, da UFRJ, Jorge Alberto Ascar, da USP, Fábio Prates Machado, da USP, Valdério Anselmo Reisen, da UFES. Está aberta a palavra, gente. Alguém quer se manifestar? Só uma curiosidade, isso tem parecer da CA ou não? Essa alteração não. Essa alteração não, porque ela foi encaminhada hoje. Eu acredito que haja, aí talvez o professor Serguei possa me corrigir, eu acredito que haja uma certa pressa para decidir essa banca. Eu poderia explicar a situação? Pode. Então, o negócio é o seguinte, eu entrei faz pouco tempo, ainda estou meio perdido, mas essa negociação com os membros potenciais da banca já foi feita, bom, já tem sido feita faz bastante tempo, e aconteceu que algumas pessoas disseram que não vão poder participar mesmo, outros disseram que tem um pequeno conflito de interesse, do tipo, eu coordenei um projeto onde o Ronaldo estava participando, ou talvez o Ronaldo coordenou um projeto, alguma coisa desse. E o principal é que a gente está correndo contra o tempo, porque o Ronaldo e a Nancy vão passar um ano nos Estados Unidos, a partir de agosto. Então eu diria que a gente gostaria fortemente de fazer isso antes de agosto, antes de 7 de agosto. E, bom, não é fácil conseguir pessoas disponíveis para julho, como vocês sabem. Então, vários membros externos disseram que não podem, por uma razão ou outra. Então, bom, a gente tem que correr contra o tempo para substituir. Então, é isso. Foi aprovado pelo departamento? Sim, a gente fez uma consulta pelo e-mail, fizemos ontem essa consulta. Essa lista de 4 pessoas adicionais é basicamente o fruto dessa consulta. Na verdade, 8 pessoas da banca foram aprovadas pela CAA, né? Os 4 membros internos que permanecem, 4 dos titulares. O que não foi aprovado pela CAA foi a inclusão desses 4 que eu mencionei aqui, agora. Que serão os 4 últimos os 4 últimos membros externos. Alberto, você quer fazer alguém quer se manifestar sobre essas alterações? Podemos pôr isso em votação, gente? Então vou pôr em votação a proposta de banca com a alteração. Fala. A ordem dos nomes que você leu não está na mesma ordem que está ali na... Eu jurava que estava. Olha, ficariam assim, Alberto, Jorg... Não, essas aí sim, mas dos externos. Dos externos, vamos conferir. Chang, depois Júlio Stern, depois Gauss Moutinho e depois Carlos Alberto de Bragança Pereira. A ordem foi alterada. Não, esses são eles. Não, veja. Esses daqui... Eu vi outro Júlio. Tá bom. É que os que estão entre esses nomes que eu mencionei serão retirados e os outros 4 novos serão incluídos no fim da lista, na ordem que eu mencionei. Hélio, Jorge, Fábio e Valdir.
Tá certo? Ok. Podemos pôr em votação? Os favoráveis, então, à proposta encaminhada, a última proposta encaminhada pelo chefe do departamento, professor Sergi, por favor, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Ok. Então, foi aprovada a proposta do jeito que nós recebemos aqui do Departamento de Estatística. Bom, agora nós temos 4 itens que foram acrescidos à pauta. Se vocês me permitirem, eu vou colocar os 3 primeiros itens em bloco, em discussão em bloco, que são o término da participação da professora Bianca Morelli Causavara, como membro titular da Comissão de Pós-Graduação do Mestrado Profissional em Matemática Aplicada. A Comissão do Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e a Comissão do Programa de Pós-Graduação em Estatística, junto com a coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Estatística. Vou pôr a discussão em conjunto. Agora eu sei que já há um pedido de manifestação aí do Paulo. Bom, então, só repetindo o que eu falei, dos membros da Comissão de Pós-Graduação em Matemática Aplicada, 2 deles não foram eleitos, eles foram indicados pela Assembleia. A Assembleia, inclusive, não votou, foi uma coisa meio para aclamação na hora. E considerando que, tipicamente, numa situação de empate, que o critério de desempate, primeiro critério na universidade, no instituto, inclusive nas regras originais dessa eleição, era a titulação, me parece natural, e eu até cheguei a comentar isso com o Laércio, me parece natural que o Alberto apareça como um suplente anterior a Kelly. Ele é MS6 e a Kelly não é MS6. O Aurélio tinha feito uma manifestação, Aurélio? Sim, da Assembleia, o que eu me lembrava, foi falado o nome da Kelly primeiro e do Alberto segundo. A minha interpretação foi que a ordem era essa mesmo. Aí eu falei com o Laércio, ele também tem a mesma interpretação. O Laércio tem a mesma interpretação. A gente vai ter que voltar para a Eu sugiro retirar isso de pauta e a gente, o departamento chega no consenso. Pode ser. Deixa eu só ver se o Alberto... Não, eu tenho que fazer uma correção ao depoimento do Aurélio, não foi bem assim. Apareceram 3 pessoas que se voluntariaram a essa posição de suplente, as 2 posições de suplente. Eu considero a ordem absolutamente irrelevante. A primeira foi a Kelly, que nem presente estava, foi apresentada pelo Aurélio. Depois eu acho que foi o Peter Sussner, depois acho que fui eu, ou eu e o Peter Sussner. Como eram 2 vagas de suplente e 3 pessoas se voluntariaram, o procedimento normal é fazer uma votação. Para evitar a votação, o Peter acabou retirando a candidatura dele e foram indicados a Kelly e eu. E, no meu entendimento, não havia nenhum tipo de prioridade. Portanto, para qualquer efeito de composição de banca, nós estávamos empatados. O Laércio foi alertado por isso por e-mail por mim, porque o primeiro e-mail que ele mandou comunicando as pessoas que tinham sido escolhidas, ele já induziu essa ordem que me parece equivocada, e eu o alertei. Né? E se manteve essa coisa. Retirar de pauta, eu não vejo por que retirar de pauta. A única coisa que justificaria uma retirada de pauta é que, diante de uma situação dessa, a gente vai ter que fazer uma eleição para o suplente. Retirar de pauta por causa desse entendimento? Não, porque não tem falha de entendimento, é evidente que aconteceu. Os 2 últimos suplentes estavam empatados com 0 votos. Estando empatados com 0 votos, a regra da eleição diz qual é o critério de desempate. Se for retirar de pauta para reivindicar esses nomes, eventualmente como eleição, eu acho que procede. Retirar de pauta por qualquer outro motivo, eu não vejo realmente justificativo. Deixa eu corrigir a correção do Alberto. O meu entendimento é que já tinha uma ordem, foi falada a Kelly, foi falado ao Alberto. Não houve votação, não foi que teve 0 votos, 0 votos. Aplicar um critério de desempate para votação sem ter votação não faz sentido. A minha sensação é retirar de pauta e o departamento entende o que fazer. Se vai ter votação, se a gente vai interpretar a ata da Assembleia, se vai qualquer outra questão. Não acho que não cabe a congregação aqui decidir exatamente o que aconteceu na falta de mais informação.
é uma questão de ordem, eu penso que é uma questão de ordem, porque o que está em falta é esse documento. Ou a gente aprova ele ou a gente não aprova. A gente não pode mudar a ordem dele. Então, hoje, se a gente não concorda, se vocês não concordam, tira de pauta, volta, discute, mas o que está em votação é isso aqui. Nós não podemos trocar a ordem disso. É esse documento. Né? Então, não vejo que a gente possa trocar a ordem disso aqui. Se a gente não concorda, se tem um questionamento, não vou nem discutir se é justo ou não, uma interpretação que eu também não estava nessa reunião, não sei de nada. A única coisa que eu sei é que é isso que está em pauta. Então, se a gente não concorda, tem que tirar de pauta e se resolva no lugar adequado, mas não é aqui. Alguns comentários, um dos comentários, quando o Aurélio fala que houve uma ordem, a única ordem que houve, Aurélio, foi aparecer primeiro o nome da Kelly e depois outros nomes, mas nenhum momento falou assim, a Kelly vai ser a quinta suplente e o fulano vai ser. A gente votou e aclamou os suplentes, né? Então, esse também é um entendimento meu e eu acho que da grande maioria das pessoas que vão votar a ata, provavelmente, dessa reunião. Outra coisa que me chama a atenção é que o Laércio, ele não só foi alertado pelo Alberto, mas ele também foi alertado por mim desse fato. E ele insistiu, sem conversar comigo, em particular, em mandar o documento para frente assim. Imagino que por isso que você também mandou o documento assim. Isso me surpreende um pouco. Ele poderia ter, né? Ele recebeu um e-mail, ele poderia ter respondido ao e-mail já. Não é problema nosso discutir isso aqui, isso é problema interno. Calma. Um outro errinho que tem no documento é que imagino que o mandato do discente vai até 2016, não até 2015, né? Porque até 5 de 2015 é agora. Né? Então, imagino que né? Isso deve ser um erro também. Veja, isso me Sim, foi encaminhado. O mandato do discente acaba esse mês? Ele vai ter que ter uma eleição. E como não teve... Vai ter escrito em cima, ó, informa a partir de 1 dos 5 que comporão por um período de 2 anos a comissão, aí aparece um cara... Tá teria um mês de mandato. Não, ele tem 1 ano de mandato. A eleição ainda não foi feita para renovação do distrito. Não, eu digo, esse daqui ainda tem então esse não vai mês compor de por 2 mandato. anos, nem por 1 ano, ele vai compor por 1 mês. Né? Não, por por isso que está em parede. Tá bom. É isso? É isso. Realmente não... Márcia. Eu concordo com o Jair, quer dizer, isso é um problema do DNA. Acho que aqui nós somos representantes de categorias e nós estamos numa congregação. Tá bom que tem vários representantes do DNA, mas eu também poderia colocar a minha versão dos fatos porque eu estava lá, enfim, ou que já aconteceu no passado, situação parecida, e como é que a gente resolveu. Bom, já que eu falei, foi resolvido internamente quem é seu primeiro e segundo de uma maneira. Fica vocês como segundo suplente, ninguém queria ser o primeiro. Mas, enfim, histórias do DNA. Isso é interno. Então, aqui a congregação, ou vota do jeito que está, ou tira de pauta. Eu não vejo como a gente resolver aqui, eu, Paulo, Alberto, Jair e Aurélio, por sermos do DNA, que está discutindo. Não faz sentido. Aurélio. Nota que o documento aqui é do dia 29 de abril. Eu recebi alguma mensagem sobre esse assunto depois desse documento. Né? Então, na verdade, eu recebi uma cópia de mensagem, que não sei de quem me veio, que era a troca de mensagem do Laércio com o Paulo, do Alberto com o Laércio, e aí o Paulo escreveu alguma coisa. Concordo, tem que retirar de etapa. Até porque na mensagem, por equívoco lá, a conclusão é que o Alberto era titular da comissão. Né? Mas, obviamente, foi a vida. Titular? Titular. Na mensagem estava. Ou seja, eu sugiro, tira de pauta e o departamento inteiro. Na verdade, você não sugere, você solicita. Eu estou entendendo que você está solicitando, isso é uma prerrogativa de qualquer membro da congregação, solicitar que o assunto seja retirado de pauta. O que é feito em casos como esse é que a gente vota primeiro, antes de mais nada. Eu acho que as pessoas já se manifestaram e é importante que todo mundo se manifeste, mas a primeira coisa que nós temos que fazer quando alguém solicita a retirada de pauta é discutir a retirada. Tá certo? É votar a retirada. Podemos pôr em votação a retirada? Então vou pôr em votação a solicitação do Aurélio de que este assunto seja retirado de pauta e que volte naturalmente na próxima reunião da congregação. Os favoráveis à retirada, por favor, não, permaneçam como estão, contrários se manifestem.
entenderam? Favoráveis à retirada permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Então tá. Com 2 abstenções foi aprovada a retirada de pauta. Esse assunto volta, vai ser reencaminhado. Já considere, Paulo, que isso foi reencaminhado para o departamento e volta na próxima reunião da congregação. Não, isso foi só. Nós só retiramos de pauta o item 10. Agora estão em discussão os itens 9 e 11, que também foram encaminhados à congregação. O 9 é o término da participação da professora Bianca. Só fazer uma observação. O programa de pós-graduação em matemática aplicada, no momento, não tem comissão de pós-graduação. Não. Não tem? Venceu o mandato da outra? Não tem essa? Não tem. É bom que isso seja resolvido o mais rápido possível. E aí o diretor encaminha. Assim que isso for resolvido no departamento, o diretor encaminhar de referendo e isso volta na próxima congregação só para aprovação, né, Lu? Isso pode ser feito assim. O autor da carta solicitou que fosse retirado de pauta. Não há o que discutir. Ok. Bom, já retiramos de pauta, né, de O fato. coordenador permanece no mandato e o representante discente também. Tem uma comissão aqui. Ok, vamos lá. Estão em debate os itens 9, término da participação da professora Bianca, e 11, a comissão e a coordenadora do programa de pós-graduação em estatística. Alguém quer se manifestar? Podemos pôr em votação esses 2 itens em bloco. Em bloco esses 2 itens, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Ok, foram os 2 aprovados. Restou então o item 12, que é a alteração de disciplinas do programa de licenciatura em matemática. Eu vou passar a palavra para o Marcelo. Bom, vou tentar ser relativamente breve, mas tem uma resolução do Conselho Estadual de Educação. As licenciaturas, de modo geral, elas vivem espremidas entre as resoluções do Conselho Superior de Educação e a Conselho Estadual de Educação, muitas vezes com normativas confutantes, etc. e tal, mas demanda uma adequação do currículo que já foi feita, já foi botada aqui, mas quando você encaminha a Conselho Estadual da Educação para avaliar, no fundo você encaminha isso aqui numa planilha que sintetiza alguma coisa. Nenhum deles tem nem tempo e nem assessoria profissional competente para avaliar de fato, eles avaliam uma síntese. E na portaria tem uma série de incisos, artigo 9, artigo 10, uma série de incisos de conteúdos de natureza pedagógica que precisam ser abordados nos cursos. E eles, grosso modo, eles são de maneira substancial, mas a comprovação desse negócio é feita numa segunda coluna, onde é inserida a bibliografia pertinente. Então, por exemplo, o curso MA 225 é um curso que a prática dele é uma prática de um curso de elaboração, de redação de textos, etc. e tal. Mas precisa ter algum texto que seja sobre escrever textos nesse negócio, porque senão você prova o que você faz, você aprova o que você faz a partir de alguns itens bibliográficos que você tem e que você coloca ali. Parte dessas coisas caberia à Faculdade de Educação, mas nós temos uma pressa e uma certa urgência em relação a isso. Então, na realidade, o que está se colocando são algumas sugestões bibliográficas adicionais aos programas, tá certo? Para que possam depois ser apresentadas como algum tipo de evidência relativa a essas exigências do Conselho Estadual de Educação. Tá? No meu entendimento, é uma coisa relativamente inócua, tá certo? Mas temos essa necessidade porque, de fato, existe um ambiente até um pouco, digamos assim, o
impressão que eu tenho é que às vezes algumas pessoas haverá algum jubileo se houver, vão se jubilar se conseguirem fechar algum curso das estaduais. Tá certo? Assim, existe certo embate de autoridade. Tá? Existe um certo conflito de autoridade envolvido nessas questões. Portanto, eu acho que é prudente levarmos a sério essas recomendações. Eu, como coordenador de graduação, não estou interessado nesse embate, estou interessado em ter um bom curso de licenciatura. Ok, obrigado. Antes, só um segundo, Rafael. Antes de passar a palavra, deixa eu só comentar aqui as modificações que vocês devem ter recebido aí. São 6 disciplinas. Então, na MA 225, há a inclusão de 3 itens na bibliografia. Na 225. Na 705, há a inclusão de 1, 2, 3, 4, 5 itens na bibliografia, além de um item na ementa cujo texto é assim, educação colaborativa e adaptada, inclusão deste item na ementa, da MA 705. MA 705 é currículo e didática de matemática, teoria e prática. A inclusão, então, do item educação colaborativa e adaptada na ementa e a inclusão de 5 itens na bibliografia. MA 750, recursos computacionais no ensino da matemática, a inclusão de 2 itens na bibliografia. História da matemática, MA 752, a inclusão de um item na ementa, que é História da Educação Matemática, e também a inclusão de 2 itens na bibliografia. Estágio supervisionado 1, a inclusão de 4 itens na bibliografia. Estágio supervisionado 2, a inclusão de 5 itens na bibliografia, além de um ponto no programa, nesse caso, não é na ementa, é no programa. E o que foi introduzido no programa é o seguinte texto. Neste estágio deverá ser dada ênfase ao conhecimento dos instrumentos estaduais e federais de avaliação institucional. SARESP, IDESP, SAEB, Prova Brasil. Vocês viram isso? Então, são 6 disciplinas. Dessas 6 disciplinas, 1, 2, 3 tiveram só alteração de bibliografia, com a inclusão de novos materiais bibliográficos. Em MA 705, currículo e didática, houve a introdução de uma frase na ementa. Em MA 752, História da Educação Matemática fez parte da ementa. E em MA 902 teve esse texto sobre os instrumentos estaduais e federais de avaliação institucional. Isso foi introduzido no estágio supervisionado 2 como último item do programa. Viram isso, gente? Ok. Só para ter certeza, Rafael era o próximo. Só uma pergunta. Essas sugestões foram feitas pela conselheira ou foram feitas pela conselheira? Pela conselheira. Feitas pela conselheira. Eu escolhi aonde caberia o melhor, onde seria... Ah, tá. Tem que constar esses livros e você distribuir. Ok, era isso. Quer dizer, Não tem o que discutir. Questões Se não tiver, tá geográficas pepino. Tá. foram feitas ali. Tá? Uma lista maior, eu pincelei algumas coisas e eu escolhi onde acrescentar, que de algum modo caberia. Mas eu não acredito muito na eficácia desse negócio em termos de mudar os nossos cursos. Só aproveitar, desculpa, uma parte aqui, Rafael, que é a minha curiosidade também, só um ponto específico. Isso aqui da história da educação matemática e essas referências aqui foram, então, indicadas pela conselheira que você falou? Não. Essas aqui são as únicas que não, mas existiam história da educação genérica. Tá entendendo? Eles queriam coisas sobre história da educação. E eu não achei que tinha que ser história da educação matemática. O resto foi tudo, da papelada que eu saí dali com o negócio. Marcelo, só para completar o informe. A maioria das mudanças da rigor deveria ser feita em disciplinas da Faculdade de Educação, sobre as quais a gente não tem nenhuma ingerência. Sim. Então, isso daqui, eu concordo, tem coisa que não era para estar aqui, né? A gente não tem como ingerir sobre a matéria de educação e a gente precisa... Está meio descabido. Só para a gente conseguiu renovar o negócio, a nosso reconhecimento da licenciatura por mais 5 anos, certo? Não. Foi feita uma prorrogação de 2 anos, está em processo
para ver a renovação conceitual. Tá? Isso aqui para ver que noção. Uma coisa não é, eu não vejo grandes, eu não vejo como, eu defendo fortemente as mudanças substanciais que foram feitas no currículo. Eu não defendo, em termos de conteúdo, essas mudanças, mas eu não vejo prejuízo. Tá? Eu não vejo prejuízo e eu não vejo desonestidade. Tá certo? Talvez um pouco inócuo, mas eles estão atendendo ao que podem. Tá? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, essa coisa de ensinar a escrever português de uma maneira decente, foi muito elogiado que a USP em São Carlos fez um curso à distância. Já a Unesp fez um curso de Libras à distância, só com áudio. Por cá, eu não sei. Eu não sei dizer, tá certo? Curso de Libras em CD. Era um CD para você. Me parece um pouco, nos cursos presenciais, a gente começar a apelar aos cursos à distância, essas coisas são ignoradas. De fato, é muito difícil mesmo, também tem essas pressões do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Nacional de Educação, e algum tipo, tem que ter um pouco de criatividade para fazer, atender as coisas de uma maneira honesta, sem fazer um curso que seja, e manter uma coerência do curso. Tá certo? A alternativa é fazer uma disciplina MA 666, que é a adequação de emendas curriculares. Você põe tudo. Se eles mudarem, você põe tudo. Ensino, matemática, Eu sou favorável ao 666. Matemática atingido por Podemos barragem, pensar você põe pro ano tudo que lá. vem, tá bom? Matemática de O movimentos problema é sociais. que o aluno falou que não pode fazer por motivos religiosos. Poderia fazer, mas em vez disso é melhor a gente É uma boa ideia, você caminha para o ano que vem, para disciplina tópicos variados de matemática com uma bibliografia muito extensiva, Foucault, sim, sem dúvida. Beleza. Poderia fazer, mas para a gente manter nosso currículo, que já foi sangue, suor e lágrimas discutido seriamente para ser um bom curso, pensando nos alunos e tal, é melhor assim, pega as coisas que eles quiserem, espalha pelas emendas, da maneira menos desonesta possível, mínimos quadrados. É isso que está aqui. É um ruído, um pequeno ruído. Ok, pessoal. Mais alguém quer? Não temos mais manifestações aqui. Mais alguém quer se manifestar? Vocês consideram que está tudo esclarecido? Podemos pôr isso em votação? Ok, então vou pôr em votação as alterações, as emendas, programa e referências bibliográficas dessas 6 disciplinas, conforme sugerido pelo coordenador de graduação em matemática, o professor Marcelo Filho. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Ok, foi aprovado. Então, senhores, muito obrigado, boa tarde, e na próxima reunião eu apresento as 3 coisas que nós comentamos.